Olá, boa noite. O apagão cibernético que afetou computadores no mundo todo nesta sexta-feira também atingiu o Supremo Tribunal Federal, mas todos os sistemas já foram restabelecidos. O Estatuto da Igualdade Racial completa 14 anos e o Instituto de Pesquisa comprova que no Brasil o número de assassinatos de negros é quase 4 vezes maior que o de brancos. O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de homem apontado como chefe de organização envolvida com tráfico internacional de drogas. TRF nega pedido de defesa de Roberto Jefferson e mantém decisão de levá-lo a júri popular por 4 tentativas de homicídio. Nos fatos que marcaram o primeiro semestre, vamos lembrar uma decisão do Supremo sobre preservação e uso de recursos do Pantanal. E o projeto Caminhos Literários, que garante estímulo à leitura e promoção da cultura de jovens do sistema socioeducativo. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 19 de julho, começa agora. O apagão cibernético que afetou computadores no mundo todo nesta sexta-feira também atingiu o Supremo Tribunal Federal. Todos os sistemas já foram restabelecidos. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Na tela dos computadores, uma mensagem de erro do sistema operacional. Todas as máquinas eram reiniciadas automaticamente, mas o processo não era concluído. Uma nova informação mostrava que o programa da Microsoft não tinha sido carregado corretamente e que outras tentativas seriam necessárias para restabelecer a conexão. Ainda pela manhã, todos os computadores do Supremo Tribunal Federal voltaram a funcionar. O portal do STF ficou fora do ar, mas foi restabelecido por volta das 7 horas. Os sistemas judiciais e administrativos também já foram normalizados. Os serviços de apoio, principalmente aqueles utilizados pelo público interno, ainda estão sendo reativados. A pane generalizada ainda afetou bancos, hospitais, companhias aéreas e muitas outras empresas do mundo todo. No Brasil, houve atrasos de voos. Quem precisava embarcar enfrentou dificuldades para fazer check-ins e reservas. Órgãos do Poder Judiciário, como o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, não apresentaram problemas até o momento. Em rede social, a empresa CrowdStrike, fabricante do software de segurança contratado pela Microsoft, informou que o apagão tecnológico não foi um incidente de segurança ou cibernético e que os clientes permanecem protegidos. O diretor executivo da Microsoft disse que ontem a empresa terceirizada lançou uma atualização que impactou os sistemas de TI globalmente e que estão cientes do problema e trabalhando em colaboração com a empresa de cibersegurança. Aqui no Supremo, quem precisar de apoio técnico deve procurar o Serviço de Tecnologia da Informação. Dúvidas sobre eventuais impactos em processos judiciais podem ser esclarecidas nos canais de atendimento processual do STF. A ouvidoria também está disponível para sugestões ou reclamações. O público em geral que utiliza os serviços do Supremo vai ser comunicado assim que tudo estiver em pleno funcionamento. As pessoas usam a moda como uma forma de expressão, de identidade. E hoje, com as redes sociais, muitos estilistas e designers divulgam o trabalho no mundo online. Ao mesmo tempo que esses profissionais ganharam uma grande vitrine com a internet, também passaram a lidar com questões como plágio, pirataria e apropriação. É aí que entra o chamado Fashion Law, ou o direito da moda. Entenda como ele funciona na reportagem de Leonardo Ferreira. Moda é expressão, identidade, tendência, estilo de vida, comportamento. É uma forma de se comunicar, conexão, criação. Um conceito tão amplo e diverso que passeia pela arte, pela música, pela tecnologia, pelo direito. Exatamente, direito. Já ouviu falar no Fashion Law? É a junção de várias áreas do direito do trabalho, direito civil, propriedade intelectual,
que cuida dos interesses da moda. Então, acaba que não existe uma legislação específica para o ramo da moda, mas sim, de acordo com a necessidade ali do momento, você vai usar algum tipo de direitos já existente para atender aquela demanda. Fashion Law, ou direito da moda. O conceito surgiu nos Estados Unidos como forma de proteger as criações do universo da moda. No Brasil, o movimento existe desde 2010 e abrange várias áreas do direito. A área que está mais diretamente relacionada é a propriedade intelectual, porque dentro da propriedade intelectual a gente tem os direitos autorais e temos também a propriedade industrial. E aí você pega marcas, patentes, desenho industrial, que tudo isso se liga mais ao que a gente fala da moda. O Fashion Law envolve áreas jurídicas como penal, civil, contratual, ambiental, trabalhista, do consumidor e empresarial. É uma resposta dos problemas da indústria da moda, como o trabalho análogo ao de escravo, poluição, pirataria, plágio e outras violações. Para quem trabalha com criação, por exemplo, a advogada alerta para a importância de proteção das obras por meio de registros. A gente tem que pensar em duas esferas, né? Mas os direitos autorais e a propriedade industrial. Se é um produto que ele tem capacidade de ser produzido em longa escala, é muito importante você fazer esse registro, porque é a única forma de você garantir que foi você que criou aquilo. O registro é a maior prova de quem é o autor da criação e garante o direito do uso e comercialização da obra. Foi o que aconteceu com a Pamela, de São Paulo. A artista plástica divulga as criações de estampas personalizadas nas redes sociais. Ela foi pega de surpresa quando descobriu, por meio de uma seguidora, que uma ilustração autoral foi usada por uma loja de decoração sem o conhecimento dela. Eu fiquei muito paralisada, não sabia muito o que fazer, que medidas tomar. E eu passei o dia todo muito mal, muito triste, apreensiva, porque como assim? Tipo, meu trabalho foi parar ali, como se fosse daquela empresa. E não parou por aí. Pouco tempo depois, outra seguidora que conhecia o trabalho da Pamela encontrou um pijama de uma loja de departamento com a estampa criada por ela, também sem autorização. O caso foi parar na justiça. A justiça reconheceu que eu sou a detentora daquele direito, eles não conseguiram comprovar a anterioridade da obra, né? A empresa foi condenada e pagou multa de quase R$270 mil por violação de direitos autorais, além de R$30 mil de indenização por danos morais. No direito autoral, o direito nasce a partir do momento da criação da obra. E aí você precisa comprovar a data que você criou aquilo. E aí normalmente a gente usa provas de anterioridade. Então, quem publicou primeiro, quem deu visibilidade para o público primeiro, e aí isso ajuda na hora de comprovar. Caso a pessoa não tenha o registro. O ideal é registrar, porque daí você não tem esse trabalho todo de ter que comprovar de quem que é aquela criação. O Judiciário de Mato Grosso e o Governo do Estado firmaram uma parceria para eliminar processos de execução fiscal e acelerar a resolução de ações da Vara de Fazenda Pública. A reportagem é de Carlos Celestino. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado assinaram 2 importantes termos de cooperação técnica. Um deles vai reduzir os estoques processuais de executivos fiscais na Vara Especializada do Meio Ambiente e do Núcleo de Justiça Digital das Comarcas. Primeiro, diz respeito a processos pendentes, alguns deles referentes a direitos trabalhistas que estão em trâmite nos juizados especiais. Nessa expectativa de mais de 6 mil processos que poderão ser reduzidos. E o outro são de executivos fiscais também em trâmite nas várias execuções fiscais de Cuiabá e do interior, que pode redundar também em aproximadamente 7 mil processos que poderão ser reduzidos. A celebração do segundo termo vai dar celeridade aos processos em andamento dos juizados especiais da Fazenda Pública das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, oportunizando a solução dos casos que podem ser resolvidos de forma consensual entre as partes. Nessa primeira etapa, são 2 pilotos que têm como objetivo, cada um deles, 6 mil processos para serem baixados, ou seja, são 12 mil processos ao todo que vão entrar nessa primeira etapa dos pilotos que nós estamos iniciando. Isso também faz parte da política de consensualidade, ou seja,
acostumarmos com a ideia de que uma ação só deve prosseguir quando ela não tem um resultado que possa ser consensual. Visando a eficiência, eficácia, especificamente visando a paz social, sem que haja tanta judicialização de processo. E você vai ver ainda hoje o Estatuto da Igualdade Racial completa 14 anos. E a seguir, o Supremo mantém processo de privatização da Sabesp. Voltamos já. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, manteve o processo de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Com o repórter Pablo Lemos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que as supostas irregularidades alegadas no processo de privatização dependeriam da produção de provas, o que não é possível na via processual utilizada pelo PT. O partido recorreu ao Supremo para suspender o processo de privatização da Sabesp, previsto para ser concluído na próxima segunda-feira. Barroso ressaltou que o assunto não é de competência do STF e que casos dessa natureza podem ser resolvidos por meio de ações próprias, nas instâncias ordinárias da Justiça. Além disso, ele também considerou que há risco de dano reverso em suspender o processo de privatização da empresa, que se encontra em etapa final. O ministro destacou que a desestatização foi publicada de maneira adequada e vem seguindo o cronograma previsto. Interromper o processo, segundo ele, poderia criar riscos de prejuízos orçamentários relevantes, que, segundo informações prestadas, poderiam atingir cerca de 20 bilhões de reais. A decisão seguiu parecer encaminhado pela Procuradoria-Geral da República, que se manifestou de forma semelhante. O relator da ação é o ministro Cristiano Zanin, a quem cabe a reanálise do caso após o recesso. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um homem apontado como chefe de uma organização envolvida com tráfico internacional de drogas. A repórter Marina Campos tem mais informações sobre essa decisão do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência da Corte. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o homem estaria envolvido com empresas aparentemente sem existência física e sem registro de empregados e que movimentaram 5 bilhões de reais nos últimos anos. A prisão preventiva foi determinada diante da necessidade de desarticular e interromper as atividades do grupo, que continuaria em operação. O investigado já esteve envolvido em outras 5 operações da Polícia Federal relacionadas ao tráfico internacional de drogas. No habeas corpus ao STJ, a defesa alegou, entre outras coisas, que não há elementos para indicar que, solto, o investigado representaria risco para a ordem pública. O ministro Og Fernandes verificou que um habeas corpus com o mesmo conteúdo foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, mas ainda não foi julgado o mérito. Desta forma, para o ministro, deve ser aplicada por analogia a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe habeas corpus contra a decisão de relator que indefere a liminar na instância antecedente. Por isso, é prudente aguardar o julgamento definitivo. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma empresa de São Paulo por assédio sexual sofrido por uma trabalhadora. O assediador era supervisor dela e mandava mensagens de celular e e-mails com investidas de cunho sexual. A trabalhadora contou no processo que um dia antes de registrar boletim de ocorrência, havia comunicado o assédio aos empregadores. No relato à polícia, ela disse que o coordenador chegou a criar um e-mail falso para constrangê-la. Entre os documentos apresentados como prova estavam mensagens eletrônicas para a empregada e até para o marido dela. Na Justiça do Trabalho, a profissional pediu indenização por dano material e moral pelo assédio sofrido.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, reformou decisão de primeiro grau e reconheceu o assédio. Na avaliação do TRT, os atos ocorreram dentro do local de trabalho e foram comprovadamente praticados pelo superior hierárquico. Para o regional, as evidências afastam a tese da empresa de que haveria uma relação de afetividade entre os envolvidos. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empregadora sustentou que o Tribunal Regional não teria se manifestado sobre provas que demonstrariam a relação de proximidade entre a trabalhadora e o coordenador. Mas na avaliação do relator do caso na 6ª turma, ministro Augusto César, o TRT foi explícito ao esclarecer, após ampla análise das provas, que o assédio sexual foi devidamente comprovado durante a instrução processual. O ministro destacou ainda que o que aconteceu foi uma relação de constrangimento no ambiente de trabalho, com o objetivo de desestabilizar e fragilizar a empregada para obtenção de favores sexuais. Por unanimidade, a 6ª turma condenou a empresa a indenizar a trabalhadora em R$100 mil. O Superior Tribunal de Justiça fez a entrega de óculos doados aos colaboradores terceirizados do tribunal. A ação faz parte de um projeto de saúde ocular. Com o objetivo de promover a saúde ocular, a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, em parceria com a Assessoria de Gestão Sustentável do Tribunal, realizaram a entrega de óculos doados aos colaboradores terceirizados do Tribunal. A ação social teve início após os estudantes do Projeto Educação de Jovens e Adultos, o EJA, apresentarem dificuldades visuais. Em nome do STJ, parabenizo a todos os contemplados, agradeço a presença dos que estão aqui, que muito contribuíram para o sucesso desse evento, e digo, seria muito bom contar com essa participação de todos, que ajuda a promover a cidadania, que é o nosso principal objetivo. Esse projeto foi possível acontecer porque no meio desse universo alado nós encontramos outras instituições que abraçaram essa causa e que estão aqui conosco hoje. Parceria, mais uma vez, é a chave do sucesso. Ao todo, 143 trabalhadores foram beneficiados com o projeto. Em cerimônias simbólicas, 6 deles receberam as armações e lentes que foram doados por lojas parceiras. A professora disse que eu sou muito boa aluna, mas ultimamente eu não estava indo nem para a escola. Entendeu? Porque eu não enxergava o computador, não enxergava leitura nenhuma. Aí agora eu vou ficar bem. Estou feliz demais. Realmente estava precisando, que eu não enxergava direito, para estudar, para ler. E foi muito bom receber esse óculos desse projeto. Os beneficiados foram atendidos em consultas no período de 29 de maio a 13 de julho. O tribunal, esse é um tribunal muito preocupado com a parte coletiva. A CIS, juntamente com a assessoria da Kathleen, né, nós sempre nos preocupamos em ajudar o próximo. Diríamos assim, participamos das campanhas, inúmeras campanhas do Covid, da gripe, vacinação. Sempre o nosso lema foi de ajudar o próximo. Vários ministros sempre tiveram conosco uma linha de sempre ajudar, pensar no próximo. A visão é a melhor forma de dignidade de uma pessoa. Essa pessoa consegue interagir, essa pessoa consegue aprender e consegue fazer parte de uma sociedade da qual todos nós estamos inseridos. Também estiveram presentes na cerimônia a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a ministra Nancy Andrighi, o ministro Antônio Carlos Ferreira, além da ministra aposentada da Corte, Eliana Calmon. E a seguir, o Estatuto da Igualdade Racial completa 14 anos. E veja também, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada comprova que no Brasil o número de assassinatos de negros é quase 4 vezes maior que o de brancos. O
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, negou o pedido da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson e manteve a decisão de levá-lo a júri popular por 4 tentativas de homicídio. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. O ex-deputado federal Roberto Jefferson reagiu com tiros de fuzil e granadas a uma ordem de prisão em frente à casa dele, em Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. Era a véspera das eleições de 2022. 4 policiais federais foram atacados, sendo que 2 ficaram feridos. A prisão de Jefferson tinha sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal porque ele não respeitou as condições impostas para ficar em prisão domiciliar. O ex-deputado é investigado por participar de uma organização criminosa que atua contra o Estado Democrático de Direito. Os advogados de Roberto Jefferson queriam que ele fosse julgado por lesão corporal e dano ao patrimônio público, alegando que o alvo do ex-deputado era o carro da polícia. Mas o TRF da 2ª Região manteve a decisão da primeira vara federal de Três Rios de levar Roberto Jefferson a júri popular por 4 tentativas de homicídio contra os policiais federais. Amanhã, dia 20 de julho, o Estatuto da Igualdade Racial completa 14 anos. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves as mudanças ocorridas nessa última década. 20 de julho de 2010, o Estatuto da Desigualdade Racial é um marco no combate à discriminação e na garantia da igualdade de oportunidades. A Constituição Federal, ela nos traz uma série de direitos básicos e que são inerentes a qualquer ser humano. A gente nasce no Brasil, a gente já tem direito a tudo isso. Moradia, educação, saúde, dignidade. Só que a gente tem um histórico em que as instituições foram utilizadas também como um mecanismo para reafirmar o racismo no Brasil. E aí o Estatuto ele vem justamente para dar visibilidade para essa causa e para dar efetividade também para os direitos da população negra. A lei deixa clara que é considerada discriminação toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem, que anular e ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições. A construção de uma identidade tem contribuído para a representatividade negra. Segundo o último censo do IBGE de 2022, mais de 55% dos brasileiros se autodeclararam com cor preta ou parda, ou seja, descendente de uma mistura de 2 ou mais cores ou raças. Uma mudança de comportamento resguardada pelo Estatuto que veio para enfrentar uma desigualdade histórica. Com a lei, foram adotadas políticas públicas para minimizar essa desigualdade, como a criação de cotas raciais nos concursos públicos. A lei também ajudou no reconhecimento da existência de desigualdades socioeconômicas, educacionais, culturais e esportivas, que são agravadas pela falta de representatividade e pela negação do problema social. A advogada Rafaela Cortez de Oliveira explica que o judiciário também tem ajudado para garantir o efetivo direito da população negra. Especialmente no âmbito trabalhista, a gente tem algumas decisões nesse sentido, em que antigamente era comum que empresas colocassem ali como pré-requisitos, para o preenchimento de vagas, algumas características, inclusive físicas, que eram discriminatórias. E aí a gente tem algumas decisões no sentido de proibir esse tipo de atitude das empresas. No âmbito civil, a gente tem também um aumento de denúncias, de casos de racismo e injúria racial, em que o judiciário tem buscado dar efetividade também a uma resposta à população negra nesse sentido. Mas mesmo com as conquistas da última década, um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, comprovou que no Brasil a violência tem cor. O número de assassinatos de negros aqui no país é quase 4 vezes maior do que o de brancos. O Supremo Tribunal Federal analisa um processo que pede políticas de reparação a essa parcela da sociedade. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. De acordo com o levantamento, 76% das vítimas de homicídios no país eram negras. Em números absolutos, isso equivale a 35.531 pessoas, taxa de 29,7 assassinatos para cada 100 mil habitantes.
A vitimização de jovens e negros também foi apontada pelo estudo. Os dados revelam que quase metade dos homicídios envolveram vítimas entre 15 e 29 anos. Jovens como Vitor Oliveira, de 18 anos, e Vitor Hugo de Jesus, de 17 anos, mortos há 6 anos em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Os tiros que atingiram os rapazes partiram da arma de policiais militares. As mães dos garotos contam que eles eram trabalhadores e estavam começando a realizar os próprios sonhos. O Vitor era alegre, um menino estudioso, formado, cabeleireiro, evangélico, trabalhava com seu pai. Eu acredito que a abordagem policial, ela vem também respaldada no racismo, que é o racismo pela cor da pele, pelo que veste, pelo cabelo, até pelo CEP de onde você mora. Até hoje ainda não deram uma resolução do caso para a gente. A justiça ainda não definiu essa situação e estamos aguardando para que a justiça dê uma resposta tanto para nós familiares como também para a sociedade. Os dados com a maior taxa de homicídios de pessoas negras por 100 mil habitantes são Bahia, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte e Alagoas. As menores taxas foram registradas em São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No Supremo Tribunal Federal, os ministros iniciaram a análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental 973. No caso, 7 partidos políticos pedem a adoção de medidas de reparação e de políticas públicas em favor da população negra. A presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Silvia Souza, atua no caso e explica a importância de reconhecer as falhas estruturais do Estado com as pessoas negras. É necessário que os poderes públicos sentem conjuntamente e elaborem ali mecanismos para enfrentamento dessas violações, como, por exemplo, em relação à saúde, segurança pública, enfim, que vão exigir, vai ser necessário que esses outros entes do Estado sentem juntos e pensem, elaborem ali um plano para cumprir essas determinações, né? E no próximo bloco, as decisões do Supremo que marcaram o primeiro semestre. Nós vamos lembrar que o STF decidiu que o Congresso Nacional deve editar lei para conciliar preservação e uso de recursos do Pantanal. E também, Justiça de São Paulo mantém a condenação de um aplicativo de transporte a restabelecer o cadastro de um motorista que tinha sido bloqueado. Nesta sexta, vamos relembrar mais uma decisão da Suprema Corte do primeiro semestre de 2024. O plenário, por maioria, decidiu que o Congresso Nacional deve editar uma lei para conciliar a preservação e o uso de recursos do Pantanal. O Legislativo vai ter um prazo de 18 meses para resolver a omissão e aprovar a norma. A repórter Marta Ferreira traz os detalhes. O pedido foi feito ao Supremo pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele destacou que a Constituição Federal assegura proteção especial a algumas regiões e alguns biomas do país, como Pantanal Mato-Grossense, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar e Zona Costeira, definindo-os como patrimônio nacional e submetendo a sua utilização a condições especiais de exploração. Ele alegou, então, que desde a promulgação da Constituição em 1988, não foi editada lei que trate da preservação ambiental e do uso de recursos naturais no bioma Pantanal.
O relator no Supremo é o ministro André Mendonça. Ele atendeu em parte ao pedido feito na ação, entendendo que há omissão legislativa na exploração do Pantanal e que ela deverá ser resolvida no prazo de 18 meses pelo Congresso Nacional. Já passados mais de 35 anos sem que essa regulamentação se concretize, torna-se imperioso o reconhecimento da omissão inconstitucional em função da não regulamentação de uma lei ou de um estatuto específico para o Pantanal. A divergência foi aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Ele ressaltou que já existe uma legislação para a proteção do Pantanal. Entendo que o Código Florestal, as legislações federais e infraconstitucionais vigentes são suficientes neste momento e a partir das informações e fatos retratados nestes autos para proteger o Pantanal. Ademais, não foi comprovado que o arcabouço normativo atual é ineficiente quanto à proteção e preservação do bioma citado. Já os ministros Flávio Dino, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Carmen Lúcia acompanharam o relator. O entendimento é que a proteção do bioma Pantanal exige a participação da União, já que se trata de patrimônio nacional. A proteção do Pantanal mato-grossense exige a participação da União. Não apenas por sua competência para editar normas gerais, artigo 24, comando expresso da Constituição, como também porque somente ela, a União, tem condições de estabelecer relações diplomáticas com Estados-nação, inclusive o boliviano e o Paraguai, e segundo, de concretizar o sentido jurídico constitucional da expressão patrimônio nacional. A minha interpretação, que é aqui consentânea com o que afirma o nobre relator, do parágrafo 4º do artigo 225, ao afirmar que, na forma da lei que trate desta matéria. Portanto, é preciso que haja uma lei que contenha as normas gerais, que vão ser eventualmente especificadas, ou por outras, que vão especificar, por exemplo, condutas federais, porque essa aqui vai ser uma lei nacional. Aplica-se a todo o patrimônio nacional. Pode ter uma lei federal que, por exemplo, estabeleça obrigações da União, que aí é uma lei federal, e, na competência concorrente, as leis estaduais. O plenário, por maioria, acompanhou o voto do relator, reconhecendo omissão legislativa na proteção ao Pantanal. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição de lei regulamentadora da especial proteção do bioma Pantanal mato-grossense, prevista no artigo 225, parágrafo 4º, infine da Constituição. Item 2, fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. 3, revela-se inadequada neste momento processual a adoção de provimento normativo de caráter temporário atinente à aplicação extensivo analógica da Lei da Mata Atlântica ao Pantanal mato-grossense. 4, não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal determinar providências adicionais, substitutivas e ou supletivas a título de execução da presente decisão. Nos termos do artigo 24, parágrafos 1º a 4º da Constituição, enquanto não suprida a omissão inconstitucional ora reconhecida, aplicam-se a Lei nº 6.160 de 2023, editada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, e a Lei 8.830 de 2008, editada pelo Estado de Mato Grosso. A Justiça de São Paulo manteve a condenação de um aplicativo de transporte a restabelecer o cadastro de um motorista que havia sido bloqueado. O homem teve o nome envolvido numa investigação criminal há mais de 20 anos, mas ele não chegou a ser denunciado. Acompanhe os detalhes com a Evne Araújo. O magistrado que analisou o caso entendeu que a empresa não pode praticar qualquer discriminação na escolha dos motoristas e que a suspensão pela existência de um inquérito evidencia a prática desse comportamento.
Segundo ele, houve evidente abusividade praticada contra o motorista, que não tem antecedente criminal ou qualquer conduta inadequada na prestação dos serviços de condutor, que justifique a exclusão da plataforma. Além de restabelecer o cadastro, o aplicativo também foi condenado a indenizar o profissional por danos morais no valor de R$5.000. Pela primeira vez desde que o projeto de ressocialização por meio da arte foi implantado em Porto Velho, o espetáculo Bizarros é apresentado dentro das unidades prisionais. Uma oportunidade inclusiva de levar a arte feita pelos próprios reeducandos, criada a partir de suas próprias histórias, provocando uma identificação. O projeto tem o apoio do Judiciário de Rondônia e a reportagem é de Simone Norberto. O palco foi trocado pelo pátio onde se toma o banho de sol. A iluminação, geralmente cheia de efeitos, agora é natural, mas não menos interessante. O cenário, montado dentro do presídio feminino de Porto Velho, Rondônia, impressiona a plateia, formada por internas da unidade. O espetáculo Bizarros, resultado de um projeto de ressocialização por meio da arte, que desde 97 vem transformando vidas, volta a fazer diferença e a provocar reações positivas. A cada cena, elas se surpreendem com a situação que podem ser comuns às vividas por elas. Trajetória de vida, envolvimento com o crime, reflexão sobre as relações familiares. Temas como sonhos, frustrações e como a sociedade lida com a ressocialização fazem parte da peça. Risos, comoção, aplausos. Para quem cumpre pena e vive a mesma realidade, a identificação é maior. Foi ótimo a gente participar, para a gente ver que nem tudo está perdido. Porque é raro acontecer essas coisas assim com a gente e dá para a gente refletir o que eles passaram e estão repassando para a gente. É uma esperança que dá ao nosso coração, a todas nós que se encontramos reclusas, que temos uma família, que temos filhos. Para mim representa uma grande responsabilidade de poder estar passando a mensagem para as pessoas que eu posso mudar através do teatro, através das oportunidades que é criada, que é proposta para a gente, que através de falar das nossas dores, isso traz cura para a gente. Um trabalho de sensibilização e de conhecimento para que outras pessoas enxerguem, né, esse projeto de ressocialização, esse projeto de sensibilização, envolvendo também a cultura. A proposta de levar Bizarros até os presídios é estendida a outra unidade, na qual, para alguns dos componentes do elenco, foi onde tudo começou. As audições de Bizarros começaram aqui mesmo, dentro da unidade de prisional Vale do Guaporé. Desde a reestreia do espetáculo em abril deste ano, várias apresentações foram feitas, sempre com muito impacto para o público. Mas esta é a primeira vez que se apresentam em unidades prisionais. Uma oportunidade de espelhamento das histórias de vidas encenadas pelos atores. O espaço é adaptado, mas a força do espetáculo prende a atenção. Como não se emocionar com situações muitas vezes já vividas pelos próprios espectadores? E assim, Bizarros mais uma vez cumpre seu papel, de trazer à tona alternativas mais eficientes de reintegração com a sociedade. Está mostrando a realidade. Isso é a realidade no Brasil hoje, não é só aqui em Rondônia, não é só em Porto Velho. A realidade em todo o país. É uma mãe que luta para criar o seu filho, que muitas vezes não tem condições, e o filho está vendo que a mãe está passando e vai correr atrás de um modo errado, que é no crime. E aí acaba ou morrendo ou acaba dentro de uma prisão. Para a gente tá falando da nossa história, do nosso cotidiano, não é uma coisa fácil, entendeu? É uma coisa muito íntima da gente, a gente está compartilhando. Mas isso para mim foi como se fosse um processo terapêutico. E eu passando por esse sistema penitenciário, eu não saberia como é que seria a minha reintegração na sociedade de novo. Com as ferramentas que a CUDA vem proporcionando da gente, a gente pode se redescobrir. A sensação é que eu estou dentro do contexto. Bizarros parte deste contexto, desta realidade. Fazer com que o espetáculo aconteça dentro das unidades, de certa forma, e sentir que surte um resultado, mobiliza, tem os impactos, sensibiliza. Eu volto para a sociedade mais tranquilo com o espetáculo.
E a seguir vamos falar sobre as eleições. Você vai saber os últimos dados do eleitorado divulgados pelo TSE. E ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso promove a 3ª edição do projeto Caminhos Literários, com adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo. O Supremo Tribunal Federal restabeleceu uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que impede federação partidária de participar de eleições se um dos partidos que a integram não tiver prestado contas anuais. A reportagem é de Carolina Chaves. O ministro André Mendonça analisou a ação apresentada por 7 partidos políticos que questionava a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que impede a participação de federações partidárias em eleições se um dos partidos que faz parte da federação não tiver feito a prestação de contas anuais à Justiça Eleitoral. No começo deste mês, o dispositivo da resolução foi suspenso em liminar pelo ministro André Mendonça a pedido dos partidos. As legendas afirmavam que a restrição criada pela resolução não está prevista na lei e poderia impedir a participação de algumas federações partidárias nas eleições em razão de algum partido não ter prestado contas. Mas a nova decisão de Mendonça levou em conta informações técnicas apresentadas pelo TSE. No documento, o tribunal afirmou que o sistema de verificação de contas trata as federações como se fosse um partido só e, portanto, não é possível separar os votos de legenda recebidos pelos partidos federados suspensos. Por não ser possível a individualização dos partidos na prestação de contas, o ministro André Mendonça decidiu por restabelecer a norma eleitoral, já que não haveria tempo hábil para mudar o sistema eleitoral para as eleições municipais em outubro. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados do eleitorado para as eleições municipais. Mais de 155 milhões e 900 mil pessoas estão aptas a votar em outubro. O número representa um aumento de 5,4% em relação às eleições de 2020. A repórter Amanda Mustafa traz as informações. 155.912.680 eleitores e eleitoras. A divulgação veio em forma de mensagem assinada pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que destaca o elevado número de eleitoras e eleitores e confirma o benefício de eleições democráticas livres, certas no tempo, auditáveis no processo e transparentes na realização. A ministra disse ainda que o voto é compromisso de esperança que se põe na urna para guardar a democracia que construímos juntos com todas as diferenças que nos fazem plurais na unidade que é o Brasil. Agora, em quem esses eleitores irão votar? Para disputar as eleições municipais de 2024, candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador precisam cumprir uma série de exigências constitucionais e legais. Primeiro, os nomes que vão disputar a corrida eleitoral e as coligações são definidos pelos partidos e federações durante as convenções partidárias que, seguindo o calendário eleitoral, devem ocorrer a partir de amanhã, 20 de julho. As legendas têm até o dia 5 de agosto para realizar as convenções e até 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Para se candidatar em uma eleição, é preciso ainda cumprir as chamadas condições de elegibilidade. O advogado explica. São condições estabelecidas pela Constituição Federal para aquelas pessoas que pretendem se candidatar a um cargo público eleitoral. Essas condições, elas estão estabelecidas de maneira a que as pessoas que pretendem se candidatar atendam a determinados parâmetros. Por exemplo, ter idade mínima para o cargo. No caso das eleições de 2024, 18 anos para vereador, 21 para prefeitos e vice-prefeitos. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, ou seja, não ter o seu título cassado ou por algum motivo não estar gozando dos direitos políticos.
Seja nas prefeituras ou nas câmaras municipais, o aumento da representatividade de mulheres na política é um desafio. De acordo com o levantamento feito a partir de dados estatísticos divulgados pelo TSE nas eleições municipais de 2020, somente 45 cidades, entre as 5.568 que realizaram eleições, tinham maioria de mulheres na composição das câmaras municipais. O número não chega a 1% do total dos municípios que participaram do pleito. 7 em cada 10 municípios onde ocorre essa maioria feminina têm população menor do que 15 mil pessoas, segundo o Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O brasileiro perde muito porque a população brasileira, o seu contingente populacional, nós ficamos sempre um pouquinho, no caso dos eleitores, um pouquinho a mais de mulheres. E a representatividade não está equânime com o número de eleitores. Então, nós perdemos a diversidade, nós perdemos a capacidade de olhar as coisas do serviço público, da vida pública, num olhar feminino. E esse conjunto de olhares melhor faria uma gestão. De modo que, se houvesse mais mulheres exercendo o cargo de vereadoras, de prefeitas e vice-prefeitas, nós teríamos um espectro de entendimentos mais diversos sobre a vida pública do Brasil. E também, a partir de amanhã, os partidos políticos e os candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral os dados sobre os recursos recebidos para o financiamento de campanha eleitoral. O calendário com todas essas datas está no site tse.jus.br. O Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas Federal e Estadual cobraram do governo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, providências para garantir os direitos da população em situação de rua. Os detalhes com Márcio Fontinelli. As Defensorias Públicas da União e de Mato Grosso do Sul, junto com o Ministério Público Federal, enviaram uma recomendação à Prefeitura de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para que sejam adotadas medidas em relação aos cuidados com a população de rua na cidade. A preocupação é com a onda de frio que está prevista para chegar na região nos próximos dias. Entre os pedidos está a abertura de abrigos provisórios com a distribuição de kits de higiene, colchões e cobertas. A Prefeitura de Campo Grande tem 30 dias para se manifestar sobre a recomendação. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promove a 3ª edição do projeto Caminhos Literários, com adolescentes do Sistema Socioeducativo do Estado. O projeto garante estímulo à leitura e promoção da cultura. A reportagem é de Carlos Celestino. Adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá, das unidades masculina e feminina, participaram da 3ª edição do Caminhos Literários no Socioeducativo pelo Direito à Cultura. O projeto, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, busca fortalecer o incentivo à leitura entre jovens privados de liberdade. Em Mato Grosso, as ações de leitura que já são realizadas pela Justiça Estadual, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, GMF, estão transformando vidas. A gente tem galgado resultados excelentes, não só no nível cultural deles, mas na abertura da mentalidade deles, das perspectivas de vida que eles vão ter, né? O que eles vão trabalhar lá fora, mas também no ambiente aqui da unidade, você vê a melhora no tratamento deles, na qualidade de amizade deles. Ela transforma, a leitura transforma. Essa jovem participa do projeto de leitura, junto com outras integrantes. Ela relata a importância do projeto para a construção de um futuro diferente. Está me ajudando muito em questão da comunicação, em questão da escrita, da fala. Às vezes do falar com o próximo, ajuda bastante. A literatura, eu pego um livro, às vezes eu fico o dia inteiro lendo, leio um livro de 400 páginas em 5 dias praticamente. Mudou muito na minha vida esse caminho literário, porque antes eu não lia e eu comecei a ler a partir desse projeto
E eu achei bom porque eles não esqueceram da gente aqui dentro, né? Eu tinha muita mente fechada, aí agora com a leitura tá me acrescentando saber mais do meu futuro. Porque uma coisa eu sei, não deixar o passado te atingir, porque o livro me deu muito mais liberdade para viver. O fomento à cultura por meio da música é outro pilar do programa Caminhos Literários. Na unidade, o produtor artístico e músico Henrique Maluf, parceiro da ação, promoveu uma animada roda de cantos com jovens, com repertório composto pelo sertanejo e o rasqueado cuiabano. Poder estar aqui nesse projeto, trazendo um pouco da minha arte e tocando a vida dessas pessoas, né? Algumas delas falaram, quando eu sair daqui eu quero ir para música, quero cantar, quero estudar música, então não tem preço, é muito importante e muito feliz de poder trazer isso aqui para o Complexo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana.